Boa noite. Eu quero tirar uma palavra de Coríntios 2, do 3 ao 8. A glória da sabedoria, quem tem autoridade desse mundo conhece. Ouvisse e conhecesse, não teria crucificado o Senhor da glória. É como está escrito, coisas que nem ouvirão, nem o ouvido ouvirão, nem o coração humano imaginaria, são os bens que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Nossa, que versículo lindo, de Coríntios 2, 3, versículo do 8 ao 9. Que lindo. Então fala assim, gente, que coisa linda, né? A palavra do Senhor. Você imaginaria o que Deus tem preparado para o seu coração nessa noite? O que Deus possa encontrar somente a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque a própria palavra, Jesus nos alimenta a nossa vida. Jesus nos alimenta com a palavra dele, com a Bíblia. Jesus tem nos alimentado com a palavra dele, né? A palavra de Deus, ela é como um alimento espiritual para a nossa vida. Mas por que será? Por que ficamos com uma anemias espiritual mesmo, caímos e perdemos a fé? Porque acreditamos, porque deixamos se alimentar pela palavra, ser cristão. Mas só o amor, a santa palavra, é a palavra de Deus que nos alimenta espirituais, aquela que nos dá força na graça que precisamos das maravilhas. Então, queridos irmãos e irmã do grupo de oração Água Viva e todas as pessoas que vão escutar lá fora, a Bíblia Sagrada é como um alimento através da leitura da palavra de Deus que meditamos contemplação, que precisamos compreender, contemplar a palavra, porque ansimos o alimento para a nossa alma, a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela enriqueça cada vez mais a nossa vida, coragem, porque a Bíblia não pode ficar fechada, ajuntando poeira. A Bíblia tem que ser aberta, lida, porque profetizamos, porque Jesus no Antigo Testamento, né, cumpria o Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Não basta só a leitura e só meditar na palavra de Deus, simples exercício, interpretar também colocando em cena, colocamos também em todos os lugares as pessoas que falamos de Jesus e que sentimos, meditamos completamente, recebemos essa mensagem, colocamos também no nosso coração. A palavra de Deus, ela tem que entrar dentro do nosso coração, né? Nos acontecimentos da nossa fé, alimentamos também para que Deus também tire todo medo da escuridão, medo da mentira, mas também que a palavra de Deus, ela venha tirar toda mentira. Pedimos a presença de Jesus nessa noite, né? Porque é como a palavra de Deus, às vezes sabemos como um presente do amigo ou da amiga, para acompanhar, necessário, né? A Bíblia representa para as pessoas, meditamos completamente, porque a palavra de Deus, você não imagina que Deus está dentro do meu coração e dentro do seu. Pensa aí nessa noite, vamos entrar em oração também com a palavra de Deus também, né? Peça a Deus aí que Ele venha. Peça a Deus que Ele venha sobre a tua vida. Peça a Deus que Ele escreva o seu nome no livro da vida, para que você saiba que você também pode receber os milagres e a bênção de Deus nessa noite. Toca, Senhor, no nosso coração. Toca, Jesus, quantas pessoas estão pego no dinheiro, no carro, nos prazeres da vida. Senhor Jesus, nessa noite eu clamo o Teu Espírito Santo para que Ele venha fazer morada na nossa vida, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, vai curando, Jesus, quantas pessoas estão doentes, Jesus, quantas pessoas estão
passando por dificuldade, angústia, perca de alguém, dores no peito, câncer na garganta, câncer na próstata, Senhor. Toca, Senhor. Quantas pessoas, Jesus, estão aí, Senhor, nessa noite. Eu clamo, Jesus, que o teu amor venha tocar nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. Quantas pessoas estão passando por doenças que às vezes não conseguimos compreender como coisas espirituais. Às vezes você vai no médico e o médico não consegue achar nada, são coisas espirituais. Peça, Senhor, venha, Jesus, nessa noite. Jesus, nos dá vitória. Eu peço, Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos libertar de todo o mal, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nos nossos corações, Senhor. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Eu peço, Jesus, que o teu Espírito Santo venha purificar. Toca, Senhor Jesus Cristo. Toca nessa cabeça, Jesus. Quanto esquecimento, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Quantas pessoas estão na cadeira de rodas, Jesus, escutando a tua palavra. Toca, Jesus. Cura aqueles que estão passando por problema na garganta, Senhor. Eu peço nessa noite, colocando nosso irmão Haroldo, colocando, Jesus, o marido da Giseliane, todo, Jesus, nessa noite. Eu peço, Senhor, toca, Jesus, sobre essa garganta agora, Jesus, nesse intestino, nesse braço, nesse cérebro. Vai tocando, Jesus. Toca, Senhor, Jesus, em bronquite, pessoas que estão nos hospitais. Quero colocar a mãe da Gêmea essa noite, a Zélia, Jesus. Toca na Ana Clara, Senhor, nessa noite. O Senhor vai tocando, Jesus. Quantas pessoas, Jesus, necessitam da tua palavra, Jesus. Quantas pessoas necessitam de uma cura, Jesus. Toca, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Toca, Jesus, na casa do Oswaldo, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Eu peço o teu Espírito Santo, que ele já possa purificar, Jesus. Toca, Jesus, nessa dor que essa pessoa sente na perna, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Quanta inveja no seu trabalho agora, Jesus. Vai quebrando, Jesus. Quanta inveja, quantas pessoas estão lá, Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo vai tocando, Jesus. Tem piedade, Jesus, de nós. Senhor Jesus Cristo, ó Deus soberano de todos os séculos, de todos os lugares. Tu conheces, Jesus, tudo é transformado, Jesus, sobre a tua vontade, porque a Babilônia foi salvaste. A Babilônia, os três que foram jogados na folhagem. Toca, Jesus. Entre teu fogo, Jesus, tu és o médico de todos os remédios da nossa vida, Senhor. Buscamos nosso coração, Jesus, infinita, para que não afastamos da tua palavra, Jesus, para que sejamos vigilantes, Jesus, para que ouvimos, Jesus. Tu conheces, Jesus, nosso coração. Vai tocando nessa noite, Senhor. Precisamos, Senhor Jesus, do teu amor, Jesus. O Senhor vai tocando, Jesus. Uma pessoa que sente uma dor na nuca, toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Uma pessoa que sente uma dor de ouvido, o Senhor está tocando nessa noite. Vai tocando, Jesus. Você vai me ouvir por tabela. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que ela tem o maior hábito. Toca, Jesus, nessa mulher, Senhor. Jesus, toca em você, mulher que tem uma criança que mija na cama. Toca, Jesus, nessa criança agora, Senhor. Toca, Jesus, na filha da Rosana. Toca, Jesus, na Netinha. Toca, Jesus, agora nessa noite, Jesus. Jesus, toca numa mulher que está pedindo pelo filho dela que está no presídio. Oh, Jesus, visita esse jovem, que ele sai transformado na tua graça, Senhor. Quero colocar Diana nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Jesus, agora, Senhor. Nessa noite, Jesus, visita, Jesus. Olha, as crianças estão dormindo. Vai tocando, Jesus, eu peço. Em teu nome, Jesus, toca, Senhor.
O Senhor está tocando numa mulher que tem uma cicatriz. Toca, Senhor, nessa noite. Uma mulher que tem uma cicatriz na perna, o Senhor está tocando. Toca, Senhor. O Senhor toca numa mulher, aonde ela vai mover por tabela. Aonde que ela trabalha, tem uma pessoa querendo tirar ela do trabalho. Mulher, ninguém vai te tirar do trabalho não, porque foi Deus que te colocou aí. Amém? Toca, Jesus, com teu amor. Toca, Senhor. O Senhor toca numa mulher que ela fala muito palavrão dentro de casa. Ela vai me vir por tabela. Jesus está tocando nela nessa noite, na tua mãe, Oswaldo. Toca, Jesus. Toca, Senhor. O Senhor toca numa mulher. Ela tem um glaucoma no olho. Não adianta nem ela usar óculos. Toca, Jesus, nela, Senhor Jesus Cristo. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor tem misericórdia. Vai tocando, Jesus, nela nessa noite. Mateus 16, 17 e 18. Os milagres acompanharão aqueles que creem. Vocês expulsarão demônio em meu nome, manusearão línguas, manusearão serpente, beberá veneno mortal e não fará mal. E põe a mão e os enfermos serão curados. Amém? Palavra de profecia. O Senhor está tocando num homem. Ele está com problema na próstata. O Senhor visita você nessa noite. O Senhor toca num homem que tem um câncer de próstata. Visita ele, Jesus, nessa noite, dentro do grupo de oração. Toca, Jesus, que a tua mão poderosa vai tocando. Que o sangue de Jesus Cristo vai purificando a nossa casa nessa noite. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos sentir a tua presença dentro dos nossos lar. Senhor Jesus, toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Já agradecendo ao Senhor pela oportunidade de nós estamos vivos, curados. O nosso coração nesse momento. Agradeça a Deus pelas maravilhas que Deus tem operado sobre a tua vida, sobre a tua mãe, sobre os teus filhos. Obrigado, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor. É o Senhor que vai curando essa ferida. O Senhor toca num homem que está com problema de fígado. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus está tocando uma mulher. Ela tem pedra no rim, ela sente dor. Mulher, bebe muita água. O Senhor vai tocar em pessoas que vão passar pelo médico e não vai precisar ser operado. Toca a palavra de profecia. Toca, Senhor, nessa noite. Eu peço, Jesus, que nessa noite Deus está visitando casa de pessoas que estão doentes, estão com depressão, pessoas que não comem, pessoas que estão angustiadas. Vai tocando agora, as pessoas sentem dores no braço. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor toca numa mulher, né? Ela tem perdido o emprego e Jesus vai preparar outro emprego, mulher. Acredite no poder de Deus nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando num homem. Ele perdeu o pai dele, né? De Covid. E ainda a lembrança fica nele, Senhor. Toca, Senhor, nele, Senhor. Ele sente a maior saudade do pai. Toca, Senhor, nesse homem. O Senhor está tocando na casa do Messias nessa noite. Toca, Jesus, na esposa, na família, nosso irmão Maldonado. Vai tocando, Jesus, nessa noite, Jesus. Eu peço nessa noite, Jesus, que o teu Espírito vai tocando. Toca, Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir pela Dudinha, que elas também sejam uma pregadora da tua palavra, a palavra de profecia, Jesus. Dê o dom da leitura para ela, Senhor Jesus. Abre a mente dela, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, sobre a Dudinha, a Maria Eduarda. Obrigado, Senhor.
O Senhor está tocando num homem que ele vai me ouvir por tabela. Ele traiu a mulher dele. Ele traiu a mulher dele e a mulher perdoou. O Senhor toca em você que pede oração pela tua filha. Toca, Jesus, pelas suas vendas de perfume que você vende. Vai tocando salão de cabeleireiro. Deus está tocando em pessoas que tem salão de cabeleireiro. Está fraco, mas Deus vai erguer. Mas você tem que dar um sinal para Deus, o amor. Amém? Senhor, toca nesse coração que está angustiado, está com ansiedade. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. O Senhor toca num homem que está quase perdendo a voz. Em nome de Jesus, Senhor, cura esse homem, Jesus. Toma posse que Deus está curando. Sua voz vai voltar, irmão, em nome de Jesus. Isso é um dom do Espírito Santo de Deus. Para quem participou de tantas missas, cura, libertação, acampamento, TLC, eu tive esses dons, mas é um dom dado por Deus, porque eu participei com o Padre Henrique e o Padre Antonello, que estão na Canção Nova, que estão na Aliança da Misericórdia, passou pelo Jacira. Isso é um dom maravilhoso, é um dom de cura. Eu vou pedir que o Senhor visite uma pessoa nessa noite. A pessoa tem síndrome de pânico. Deus está visitando você nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus está tocando, Deus vai levantar pessoas dentro do grupo de oração. Toma posse de vidas espirituais, de trabalho. Toca, Senhor, nessa noite. Vai, Senhor, tocando agora, Senhor. Nos concede a sinceridade, Jesus, diante das coisas, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai quebrando qualquer malefício. O Senhor toca numa pessoa que tem comido comidas de pessoas. Toca, Senhor. Mulher, cuidado com comida que entra na tua casa, que pessoas mandam bombom, comida. Toca, Jesus. Vai libertando, Jesus. O Senhor está quebrando maldição. Mulher, você vai crescer em nome de Jesus Cristo. O Senhor está quebrando maldição nessa noite. Que o precioso sangue de Jesus Cristo está caindo sobre você. Tem uma mulher, em nome de Jesus, ela fala assim: eu não vou conseguir nada. Você está traindo maldição. Fala, em nome de Jesus, eu vou conseguir tudo. Amém? O Senhor vai tocando, Senhor, na Selma. Vai visitando a luz, Senhor, nessa noite. Todos do grupo de oração, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. Que a Sagrada Escritura do Senhor, que o Espírito te fortaleça, te dando a sabedoria em Timóteos 1:7. Que Deus venha dar sabedoria para você, mulher. Que o Senhor vai tirando todo o medo, Jesus. Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas comungam sem fazer um exame de consciência. É hora de você fazer um exame de consciência, mulher. Aquilo que tem atrapalhado a tua vida, aquilo que tu tem buscado. Eu tive uma experiência, eu passei no centro e ali um monte de pessoas pedindo para ler a mão. Né? Um monte de pessoas pedindo para ler a mão lá no centro. Engraçado, gente, eu fiquei admirado com aquilo,
vendo que as pessoas poderiam estar na igreja. Veja só que Deus abobina tudo isso e adivinhação, Deuteronômio 17, 18, versículo 9. Adivinhação, profetismo. Olha só o que Deus está falando aqui na palavra. Quando estiver entrando na terra que o teu Deus te dará, não ponha imitar essas práticas abomináveis daquela gente, daquela terra que se acha por meio de ti, faça passar pelo fogo do seu filho ou da tua filha. Nenhum deles, nem adivinhação, nem astrologia, nem agoleiro, nem feiticeiro, nem magia, nem invocação dos mortos, porque o seu Deus abominará aqueles que dão em prática. Por causa dessa abominação que o seu Deus expulsará diante de ti essas nações, e será inteiramente do que o seu Deus, a nação que vai despojar de agolheiro, adivinhação, e põe o Senhor teu Deus, não permita, mas o Senhor teu Deus te ressuscitará diante do teu irmão, um profeta que ele deverá ouvir. Tu mesmo pedi ao Senhor teu Deus em Horebe. E quando disser o dia da assembleia, não ouça mais essa voz, meu Deus, nem torne a ver esse fogo ardente, que eu não morra nisso. O Senhor Deus disse: muitos o que disse-lhe, ressuscitarei um profeta entre os seus irmãos pela minha palavra, porém colocarei na boca e fará conhecer a ordem. Mas o que acusa, ouviu já, disse a minha parte, pedirei conta do profeta. O que audácia profere? Meu nome é uma palavra que não mandei, mas dize através para falar em meu nome, porque não de outros deuses será morto. E disse-lhe em ti, como posso destinar? A palavra que você vem é do Senhor. Quando o profeta estiver falando em nome do Senhor, disse-lhe, realizarei essas palavras. Não vem, mas é o Senhor que profetiza e fala pessoalmente, não é mais, porque Deus colocará um profeta para falar de tudo isso. E eu termino aqui. Uma mulher estava desempregada, ela ajuntou R$1.000, ela foi numa cartomante na 25 de março, e ela pegou, ela deu aquele dinheiro para a mulher todinha, fazer um trabalho para ela, que ela ia arrumar um trabalho, e à noite a mulher começava a ter visões, a mulher falou, não, eu preciso ir no Padre César, na paróquia de Nazaré. A mulher foi procurar o Padre César. O Padre César estava celebrando a missa e falou, peraí, daqui a pouco eu falo com você. Aí acabou aquela missa, a mulher veio falar com o Padre César. Padre César, eu não estou dormindo direito. Eu dei R$1.000 para a mulher ler minha mão. Mas quem tem que tirar, o padre ou a mulher que colocou? O padre vai tirar porque é um servo de Deus, né? E a mulher vinha tudo, porque ela deu dinheiro para a mulher fazer um trabalho, para ela encontrar um trabalho. Gastou R$1.000. Se o padre falar de dízimo, todo mundo sai da igreja, né? E engraçado, aquela mulher foi melhorando com o Padre César, tudo. E hoje a mulher participa das liturgias na igreja, ela foi liberta. E que você não torne a conhecer esse fogo ardente. Vai tocando, Jesus, agora. Eu quero que muitas pessoas entenderam essa palavra. Senhor Jesus, eu quero que você abençoe cada mulher que vai acompanhar minha oração lá no Instagram, no Facebook ou no canal de YouTube. Jesus abençoe todas as mulheres, Jesus abençoe todos os homens. Que você seja abençoado pela essa palavra, que você vai ouvir, Senhor,
Eu faço oração, minha oração é simples, não preciso fazer oração bonita. Eu preciso que a minha oração seja simples, aquilo que Deus está me dando. E eu peço por você, mulher, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus filhos, sua mãe, seu neto, que Deus abençoe a senhora de idade, o Senhor abençoe a nossa juventude, as nossas crianças. Nessa noite, Jesus, abençoe a minha família. Jesus, eu peço nessa noite, eu peço, Jesus, que nós possamos cada vez mais, Senhor, cada vez mais que nós possamos dar passe maior na palavra de Deus, cada vez mais que nós possamos deixar que a Eucaristia venha nos curar, que o Evangelho é uma pergunta para as pessoas: o que você fez ou nunca apontou o dedo para ninguém? Veja o que você fez ocupando. Pelo contrário, Jesus era simples, Ele escolheu amoralmente a nossa mente para nos livrar. Deus está tocando em pessoas que guardam lembrança na mente. O Senhor toca em mulheres que foi abusada. Oh, meu Deus, misericórdia, vai tocando, Jesus, tirando do coração pessoas que apanharam na juventude. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço, Senhor, o Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, no Tico nessa noite, Jesus. Visita ele, Senhor Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Toca uma coisa, o Divino Espírito Santo de Deus, para que Ele possa preencher a nossa casa, a nossa família. Você que está escutando nessa noite, vai tocando, Jesus, nas famílias. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Eu peço, Senhor. Toca, Senhor. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Possamos pedir que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Possamos pedir, Jesus, que venha tirar toda a dor das costas. O Senhor vai tocando numa mulher que tem água no pulmão. Você vai ouvir por tabela. Toca, Jesus, nessa mulher que tem água no pulmão. Eu peço, Jesus, cura, Jesus. Jesus está tocando também num homem que vai ouvir por tabela. O Senhor toca num homem que é tuberculoso. Cura esse homem, Jesus, toma posse. Você vai ouvir por tabela. Jesus toca num homem que é tuberculoso. Jesus está curando nessa noite. Em nome de Jesus, toma posse da palavra. Amém? Jesus toca num homem que tem uma coceira tão grande no cabelo. Homem, pelo amor de Deus, pare de usar esse gel. Amém? Jesus está tocando numa mulher que está na menopausa. Quantas mulheres estão na menopausa? Toca, Senhor, nessa noite. É noite de curas, é noite de libertação. Toca, Jesus, nessa mulher que tem insônia, Jesus. Fala, eu acredito que eu estou sendo curado dessa insônia. Você vai me ouvir por tabela também, como dentro do grupo de oração, como lá fora. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Toca, Senhor. O Senhor está tocando pessoas que têm problema no sistema nervoso. Toca, Senhor, nessa noite e pedindo ao Senhor que venha curar. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Essa noite, Jesus, que o mundo está cheio de cristão vazio, que não reza, que não intercede, que não abre a palavra de Deus, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Que o nosso coração tem que ser feito para a eternidade. Os desejos estão da felicidade, os desejos também no céu. Você quer ter teu nome no livro da vida? Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, nessa noite, Jesus. Meu nome tem que estar no livro da vida, escreve. Mulher, peço ao Senhor que escreva o teu nome no livro da vida. É você renunciando todo mal, toda fofoca, toda mentira. Peça perdão, mulher. Obrigado, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Toca nessa pressão alta. Muitas pessoas tomam remédio. Obrigado, Senhor, nessa noite. Toca,
Toca, Jesus. Pessoas que sentem dores. Toca, Jesus. Fumobugia. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Ei, mulher. Você saiu do grupo, né? Você tem um bico de papagaio. E o bico de papagaio voltou porque você saiu fora da sintonia de Deus. E Deus te toca nessa noite. Amém? O Senhor está tocando em fígado de pessoas. Toca, Jesus, agora em fígado. O Senhor vai tocando sobre o arudo, sobre a mêndula da garganta. Toca, Jesus, esse rinite. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Senhor. O Senhor vai tirando todas as coisas negativas, Senhor, nessa noite. Eu peço em Teu nome, Jesus Cristo, que o Teu sangue purifique nessa noite. Toca, Senhor. Quantas pessoas, Jesus, estão sem fé? Quantas pessoas perderam a fé? Toca, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. O Senhor vai curando, Jesus, todos os males do nosso corpo, Senhor. Nessa noite eu peço, Senhor, vai curando, Jesus. Pessoas que têm sonho de se casar. Toca, Jesus. Pessoas que têm sonho de arrumar a tua casa, Jesus. Quebra toda a ação do inimigo, Senhor. Para que a pessoa receba a cura, o milagre. Toca, Jesus. Senhor Jesus, eu peço nessa noite, Senhor vai curando todo tipo de doença. Que a doença que nos aflige, nesse momento, Jesus, que o Senhor coloque a tua mão, que vai curando todos esses males, essas doenças que tem nos tirado de rezar, essa angústia. Toca, Jesus, na Mariana Conrado. Toca, Jesus, na Zélia, na Neide, todos, Jesus, que estou escutando essa casa, Senhor, que essa mulher precisa arrumar e não consegue. Toca, Jesus. Essa mulher que perdeu o marido no vício da droga, toca, Jesus, nela, Senhor. Vai tocando, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor vai curando, Jesus, nessa noite. O Senhor toca numa mulher, ela está colocando, todo dia ela coloca a moeda para o Buda. Mulher que te dá força é Jesus, não é o Buda, não. Quebra, Jesus, tudo isso dessa mulher nessa noite. Pessoas têm rabo de cavalo de trás da porta, quebra, Jesus. Isso não existe. O Senhor está tocando em mais mulheres que tem uma planta comigo, ninguém pode. Quebra de tudo essa superstição nessa noite. Quebra, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Quantas pessoas. Toca, Jesus. Toca, Jesus, sobre essa pessoa que está pedindo um homem de Deus. Uma mulher que está pedindo José. Toca, Senhor, nessa mulher. Quantas mulheres estão encalhadas, desculpa falar. Tem uma mulher que vai vir por tabela, você fala assim, mas eu estou encalhada. Toma posse que Deus vai mandar o José na tua vida, amém? Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. É quase uma vigília essa oração. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Senhor, dá força, Senhor, nesse momento para o povo dentro do grupo de oração, Jesus.
Peço ao Teu Espírito Santo que venha nos libertar de todo mal nessa noite, Jesus. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz. Peço nessa noite, Jesus. Toca, Senhor. Senhor, que a minha oração possa chegar até a Tua narina. Jesus, abençoe a minha noite. Jesus, abençoe a noite de todos aqueles que vão acompanhar a oração. Que seja tocado por Ti, Jesus. Nessa oração para curar ansiedade, dores no corpo, doenças. Toca, Senhor, nessa noite. Que o Espírito Santo possa estar tocando em você. Agradeça a Deus por essa noite tão maravilhosa. Amém? Obrigado, Jesus, porque eu sei que Deus vai curar pessoas. Toma posse. Não é eu que curo, é Jesus. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, porque eu estou entrando na minha casa. Jesus está tocando uma mulher, que ela está dormindo, ela vai sair com coisa boa. Amém?